Deide e hoje eu venho conversar com vocês sobre de que forma a alimentação pode ajudar tanto a prevenir quanto a tratar aqueles sintomas de fadiga, de exaustão, né, de falta de energia física e mental que acomete tanto a gente, principalmente depois de períodos de estresse. Saibam que a alimentação ela ajuda muito e tem o poder de ajudar o corpo a se restabelecer depois desses períodos. Então, como a gente está falando de fadiga, de falta de energia, de falta de disposição, tanto física quanto mental, né? Às vezes até a memória, a criatividade acaba sendo prejudicada, a gente precisa pensar em o que nos dá energia. E existem hoje os alimentos que nós consideramos os ladrões de energia. Então imagine, você está querendo retomar a energia do seu corpo e você não sabe de que forma está incluindo alimentos ladrões de energia. Esses têm que ficar de fora. E o primeiro da minha lista, por incrível que pareça, é o excesso de cafeína. Como tem gente viciada em café ou em bebidas ricas em cafeína, porque a hora que você consome, realmente você tem aquela sensação de que tem energia, estou com disposição. Quando o efeito dela passa, você fica mais cansado, mais fadigado do que antes. Então vira um ciclo vicioso. É muito perigoso esse ciclo e a gente precisa realmente, muitas vezes, interromper com a cafeína para permitir que o corpo volte a produzir energia e não fique com uma bengala falsa achando que é energia e não é. Eu não sou contra café, eu acho que café é uma bebida excelente, ela tem vários antioxidantes, tem várias substâncias que nos fazem bem, mas em determinados momentos da vida ela não é muito recomendada, tá? E mesmo que você não tenha nada disso, né, e goste de café, a recomendação é que seja no máximo 3 xícaras de café, cafezinho preto por dia, tá? Mas enfim, se você tá com fadiga, com falta de disposição, cuidado com o café. E se ele virou uma bengala, né, para você se sentir disposto, tente evitar para o seu corpo conseguir se recuperar, conseguir voltar a produzir energia naturalmente. Outro alimento que é ladrão de energia, por mais que não pareça, são os alimentos ricos em carboidratos refinados. Aquela explosão de açúcar, né, aquela explosão de açúcar no sangue que a gente tem depois de consumir alimentos que estão ou açucarados ou com muita farinha branca, esse excesso de carboidrato refinado, essa enxurrada de glicose, de açúcar que você consome, né, que chega no seu sangue, no primeiro momento pode até parecer que te dê uma energia, mas depois rouba. O corpo, ele gasta muita energia para processar assim tanto carboidrato. E outra coisa, é um alimento que não tem nada, não tem vitamina, não tem mineral, não tem antioxidante, não tem um combustível capaz de ajudar o meu corpo a se restabelecer quando você está fadigado, tá? Outro grupo de alimentos que são ladrões de energia são os alimentos ricos em gordura saturada. Nós podemos comer gordura saturada? Sim, a gordura saturada é aquela das fontes animais, né, da carne, do frango, do queijo, do leite. E nós podemos, manteiga, né? Nós podemos consumir até 15% da nossa dieta em forma de gordura saturada. Se você está consumindo além disso, essa proporção elevada de gordura saturada, ela torna a dieta pró-inflamatória. É agressivo para o nosso corpo. Então, o nosso organismo se sente agredido pelo excesso de gordura saturada. E ele vai ter que gastar energia para se defender. Então é um desperdício de energia. A gente está tentando dar um combustível capaz de produzir energia e não de dar um alimento que rouba a nossa energia e depois eu estou mais cansado, mais fadigado do que antes. Então, às vezes, por mais que vocês já tenham, né, passei por um problema, o excesso de trabalho, o estresse, vem a fadiga, vocês, ao escolherem alimentos errados, vocês vão colocando essa fadiga ainda mais presente, ainda mais instalada na vida de vocês. Então, são 3 exemplos, né, de grupos de alimentos ou mesmo a cafeína que a gente considera assim ladrões de energia, além de alimentos industrializados. O alimento industrializado, ultraprocessado, o nome mesmo já fala, né? Eles têm muito aditivo químico, corante, conservante, aromatizante, espessante. Essas substâncias, elas não oferecem qualquer benefício para o corpo, muito pelo contrário. Elas são consideradas, né, xenobióticos, são substâncias que o nosso corpo não entende, né? Óbvio que ele vê que não fazem parte da gente e o organismo tem que eliminar. Então, o corpo, ele gasta energia eliminando coisas que você não deveria ter ingerido. Então, quanto desperdício de energia? Que tal consumir um alimento que tenha vitaminas, minerais, que tenha nutrientes capazes de gerar energia para ajudar você a se restabelecer, ajudar você a se reconstruir, se reconstituir e não roubar mais energia ainda.
E é muito comum em fase de estresse, em fase de, né, preocupação, angústia, a gente querer justamente fugir para esses alimentos. Quando a gente está estressado, é o doce, é o fast food. Naturalmente, a gente acha que a comida ela vai me dar uma recompensa naquele momento, pode até dar a falsa impressão que sim, mas ela vai roubando ainda mais a sua energia e vai piorando uma situação pré-instalada. Além de tudo, gente, depois de períodos de estresse, né, o que acontece é que o nosso corpo, ele, ao viver um estresse contínuo, né, um estresse crônico, ele produz em excesso o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, o cortisol, quem produz são duas glândulas que nós temos acima dos rins, as glândulas suprarrenais. Então, o estresse, quando ele é contínuo, essas duas glândulas elas vão produzir cortisol em excesso por muito mais tempo do que deveriam produzir. Então, chega um momento em que essas glândulas elas ficam cansadas, fadigadas, e a gente vai ter uma queda da produção desse hormônio, uma queda dessa produção de cortisol. Isso contribui para que eu tenha fadiga, né? A deficiência de cortisol. Então, as glândulas que produzem cortisol, as suprarrenais, elas precisam se restabelecer, elas precisam voltar a funcionar, porque elas estão cansadas de tanto estresse. E esses alimentos que eu falei, a cafeína, o açúcar, a gordura saturada em excesso, os alimentos industrializados, também não deixam essas duas glândulas voltarem a ter função. Então, a fadiga, né, porque as glândulas cansaram, o hormônio cortisol baixa, você fica mais cansado ainda. E a gente tem que permitir que essas glândulas voltem a funcionar. Então, é importante, principalmente alimentos ricos em vitamina C, todas as vitaminas do complexo B são importantíssimas, incluir carboidratos de boa qualidade, a gente não pode viver sem carboidrato. Eu sei que tem muita moda, né? Vamos emagrecer, tirar o carboidrato, comer só carne, ovo, frango, peixe. Isso não é uma dieta saudável de jeito nenhum. Nós temos que incluir carboidratos do bem. O nosso organismo precisa, nossas glândulas suprarrenais também precisam. E nós precisamos também consumir alimentos que têm fibras, alimentos de fonte vegetal, frutas, verduras, legumes, raízes, sementes. Essas fibras presentes nos alimentos de origem vegetal, elas são importantes para quê? Para as bactérias do nosso intestino. A nossa microbiota intestinal, ela depende de fibras para viver. E o que acontece, gente? Nos períodos de estresse prolongado, como o corpo produziu muito cortisol, esse hormônio do estresse, ele acaba sim alterando a microbiota do intestino. O intestino, a flora, a mucosa interna do intestino, ela sofre com esse excesso de hormônio do estresse, esse cortisol em excesso. Então, a gente, quando vai reabilitar o organismo, precisa ajudar a microbiota intestinal a voltar a funcionar, a voltar a crescer, a proliferar do jeito que deveria. Então, nós precisamos comer alimentos que têm fibras, que nós chamamos de pré-bióticas. Algumas vezes até a gente passa tratamento com probióticos, né, com bactérias vivas, mas é importante que isso venha acompanhado de uma alimentação saudável.